Nesse segundo vídeo vamos continuar falando aqui sobre as vantagens mecânicas, né? Nós vimos no vídeo anterior que se eu tenho uma seção de cabo saindo aqui puxando ela, eu tenho todo o peso, então não tenho vantagem mecânica nenhuma. Esse é um sistema 1 para 1. Desse lado de cá, veja só, esse meu peso, essa minha carga, ela está sendo suportada por quantas seções de cabo? Somente uma da mesma maneira. E essa polia, ela está somente fazendo a mudança de direção e sentido da minha força que eu estou aplicando, tá? Eu vou ter aqui uma perda de rendimento aqui na polia, mas, né, dependendo da minha vantagem ergonômica, da vantagem prática operacional aqui, é vantajoso, né? Essas imagens eu tirei desse site, tá? Depois vocês dão uma olhada lá que o material é bom. E é o que eu fiz aqui, já mostrei essa imagem também. Aqui eu estou utilizando um equipamento blocante, né? E aí eu tenho minha carga todinha nesse cabo que está mudando de direção aqui para que eu possa ter uma vantagem aqui ergonômica e não uma vantagem mecânica, né? Quando eu tenho essa carga dividida em duas seções, eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho um peso dividido por dois braços. Só que no caso aqui, esse sujeito aqui é a minha ancoragem, né? Ele está me ajudando. Por isso que eu tenho essa vantagem. Lembra que eu falei lá que quando eu tenho uma tração aqui de um lado da rodana e a tração do outro lado da rodana, que tem que ser a mesma, né? De onde que vem essa vantagem então? Justamente porque elas se somam na rodana. Então se é 50 de tração, 50 de um lado e 50 de outro, eu tenho as duas se somando aqui na rodana, sendo capazes de levantar um peso de 100. E aí essa polia fixa, ela vai alterar a direção e o sentido, tá? Mas essa polia aqui também não tem esse mesmo sistema aqui de somar as duas seções de cabo? Tem também, só que os 50 aqui mais os 50 aqui na verdade eu vou ter um 50 diferente, porque por causa da angulação, a gente viu naquele primeiro vídeo, que vai ser o cosseno desse ângulo aqui, né? Mas enfim, essa somatória vai ser aqui na minha ancoragem, tá? Então eu não preciso, não vou aproveitar isso aqui. A rodana móvel sim, eu aproveito na carga. A rodana fixa, esse aproveitamento fica aqui, né, na ancoragem. Bom, então aqui mais algumas imagens. Aqui eu tenho a amarração na ancoragem. E aí o meu peso ele está distribuído em duas seções de cabo. Então tem um sistema 2 para 1, né? Eu vou ter que levantar somente metade do peso aqui, que é a minha carga. Desse outro lado aqui, eu tenho a mesma situação. Esse cabo aqui, ó, ele não divide o peso da minha carga. O que eu faço aqui? Ele só faz a mudança de direção para que eu tenha mais facilidade de puxar, de fazer essa força, tá? Mas o sistema que é o mesmo sistema, aqui eu só tenho uma mudança de direção. Então aqui eu tenho dois sistemas 2 para 1. A questão de ser par ou ímpar, sistema par. Bom, se é um sistema 2 para 1, é um sistema par, tá? Vamos ver agora aqui um sistema par. Veja só, ele em funcionamento, um tripé. Os dois cabos estão dividindo o peso, um na ancoragem e outro eu estou puxando aqui, ó, com essa rodando aqui de cima, mudando a direção da minha força, tá? Então eu estou puxando metade somente dessa carga aqui, ó, descontando, é claro, a perda de rendimento da rodana, tá bom? Então é um sistema bem simples de se entender. O sistema par são 2 para 1. O sistema par está sempre amarrado na ancoragem e o sistema ímpar vai estar sempre amarrado na carga, tá bom? Mas isso aí eu não gosto de decorar não. Eu acho que, por exemplo, na questão de uma prova é mais fácil você desenhar e ver lá no seu desenho onde está amarrado. Aqui tem um sistema 3 para 1. Veja que ele está amarrado na carga. Ele vai, vem. Então o meu peso, a minha carga, ela está distribuída em quantas seções de cabo? 1, 2, 3. E aqui da mesma forma, 1, 2, 3. É um sistema 3 para 1. Se eu tenho aqui 21 quilos, eu vou puxar aqui ou aqui, 21 dividido por 3, 7, né? Então, ok.
aqui eu tenho um sistema 3 para 1. Um sistema 3 para 1, conforme eu desenhei. A amarração aqui na carga e o meu peso sendo distribuído por essas 3 seções de cabo aqui. Aqui mais alguns, né? 2 para 1, 1, 2, 3 para 1. Essa carga aqui está dividida, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o sistema 4 para 1, o sistema par começa lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui tá dividindo a carga também? Está dividindo a carga também. Então, o sistema 5 para 1, sem mudança de direção. Aqui eu tenho mais um vídeo, onde a gente mostra aqui, deixa eu tirar o som aqui, onde a gente mostra esse captura de progresso aqui. É um equipamento blocante que não vai permitir que esse cabo volte. Ele vai subir e quando eu largar aqui, quando eu não puxar mais, ele vai capturar o progresso, né? Ele vai bloquear o retorno do cabo. Então vejam só, o sistema 3 para 1. Então subindo o sistema 3 para 1, subindo normalmente, a carga, esses 20 kg aqui da anilha, está dividida em 1, 2, 3. Então, sistema 3 para 1. O sistema ímpar, né? 3 é ímpar, então o sistema ímpar. E aí quando eu solto aqui o cabo, o blocante segura o meu sistema. Então é uma coisa também bem simples aí de se entender. Qual que é o funcionamento aqui físico da equação matemática aqui? A energia ela se conserva. Então a energia inicial é igual à energia final. A energia do sistema ela se conserva. Como eu estou falando de movimento aqui, eu estou falando de trabalho. Trabalho inicial é igual ao trabalho final. O trabalho para levantar a carga é o mesmo trabalho que eu tenho para puxar o cabo. Então, como o trabalho é a força vezes a distância, se eu diminuo a força, se eu tenho que puxar menos força aqui, é porque a minha distância aumentou. Então, se a minha força foi dividida por 2, a distância aumenta por 2. Tá? Então, aqui nesse caso, tem 1, 2, 3, sistema 3 para 1. Então, minha força está dividida, a força do operador aplica aqui, está dividida por 3. Logo, a distância de cabo que eu tenho que puxar aqui é multiplicada por 3. Né? Isso é muito importante para a gente saber por quê. Quando eu tenho lá uma beiça, uma vítima, né, no poço, num buraco, eu tenho que ver se eu tenho cabo suficiente, porque eu vou ter que precisar, se eu for montar um sistema 3 para 1, vou precisar de 3 vezes mais cabo para chegar lá embaixo, e eu tenho que ver se esse sistema vai ser depois vai ser rentoso, né? Vai ser assim vantajoso se eu vou conseguir puxar esse cabo aqui. Então tem que fazer, não dá para eu montar e falar, não deu, o cabo não deu, ou eu montei aqui e agora não dou conta de puxar porque ficou pesado, né? Por isso que a gente precisa fazer esses cálculos. Então olha só, a força do operador nesse sistema 3 para 1, então é muito simples. É 3 para 1, a força é dividida por 3. Né? E a distância é multiplicada por 3. A distância que eu puxo, né, que o operador puxa de cabo aqui é 3 vezes mais e a força é 3 vezes menos. Se for o sistema 4 para 1, é 4, a força dividida, o peso da carga dividido por 4 e a distância multiplicada por 4. E já que a velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, né, e o tempo que eu levanto isso aqui é o mesmo tempo que eu puxo isso aqui, né, a quantidade de corda equivalente para levantar isso aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, a forma do deslocamento vale para a velocidade, ou seja, a velocidade do operador, a velocidade com que o operador puxa isso aqui é 3 vezes a velocidade com que essa carga vai subir. Tá? Então isso também é importante a gente saber. Eu tenho um sistema simples estendido, né? Então aqui eu tenho o moitão cardenal, né? Eu vou passar aqui, veja só, eu tenho uma carga aqui de 100 kg, vamos supor. Quantas seções de cabo estão suportando minha carga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui não está suportando o cabo, né? Então eu tenho um sistema 6 para 1. O que é interessante aqui também? Que a tração que eu aplico na corda é sempre a mesma. Ó, se eu aplicar uma tração aqui qualquer, né, uma tração T, aqui vai ser T, aqui vai ser T, aqui vai ser T, aqui T, T e T.
de forma que, como o mosquetão, como a roldana soma tudo isso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6T, né? Eu tenho aqui na minha carga sendo aplicada 6 vezes a força que eu aplico aqui. Isso é importante para a gente conseguir fazer os sistemas complexos. Então aqui a gente viu que, para a gente ver que esse sistema aberto, né, ele ficaria mais ou menos assim. É como se eu tivesse aqui, em vez de o moitão, eu tivesse ali 6 rodanas, sendo 3 delas móveis e 3 fixas. Tá? Olha lá, então a minha carga está dividida em 6 seções de cabo. Então, se o N é o número de segmentos de cabo, a minha força é igual a força-peso dividido pelo número de segmentos de cabo. Tá? Então, F é igual a 100, que é o peso da minha carga, dividido por número de segmentos, que é 6. No caso aqui, eu preciso fazer uma força de 16,67, né, para poder levantar o meu peso, para poder equilibrar o meu peso. Para levantar 1 metro da minha carga, eu preciso puxar 6. É um sistema 6 para 1. Então a força que eu preciso fazer é 6 vezes menos, e o deslocamento de cabo, né, é 6 vezes mais. E a velocidade também é a mesma do deslocamento, né? Eu tenho que puxar 6 vezes mais rápido do que a carga vai subir. Então eu tenho um sistema aqui, olha só, um blocante, uma captura de carga aqui para não deixar a vítima cair se esse sujeito aqui não conseguir segurar a corda, né? Ele vai puxar, e aqui eu tenho um sistema o quê? 1, 2, 3, 4 para 1, sistema par, está amarrado aqui em cima, né? Ou seja, se eu tiver um poço de 20 metros, eu preciso, para esse sistema aqui, 20 vezes 4, né? Então vou precisar de 80 metros de cabo aqui, fora esse cabo aqui que tem que sobrar para fazer minhas amarrações, né? Aqui ele está falando aqui nesse mesmo site, mais ou menos 5 metros a mais, tá? Só que eu vou puxar aqui quanto? O peso aqui dividido por 4. Então essa é a vantagem do sistema de vantagem mecânica, tá? No próximo vídeo nós vamos falar então sobre o sistema simples reduzido.